Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos Grãozinhos no Caminho de hoje. Agradecendo a todos aí pelos comentários, né? Pela ajuda que dão pra gente melhorar um pouquinho o nosso canal. O Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente hoje o capítulo 21 ainda. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Eis os seus sinais. Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que ele não confia as missões importantes, senão àqueles que sabe capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo, porque se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Isto posto, concluí que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda essa consequência. Se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui, ou do personagem sob o nome do qual se abriga, não é senão um histrião de baixa categoria, que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Tem-se visto esses impostores se apresentarem como os apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e o que envergonha a humanidade é que tem encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé a semelhantes torpezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos do mais cego. É que se o Cristo se reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirardes a Deus um só dos seus atributos, não tereis mais Deus. Se tirardes uma só das virtudes do Cristo, não tereis mais o Cristo. Aqueles que se apresentam como Cristo têm todas as suas virtudes? Aí está a questão. Olhai, perscrutai seus pensamentos e os seus atos, e reconhecereis que lhes faltam, além de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que tem o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, aliás, que há nesse momento e em diferentes países vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, João, Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Tende por certo que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas daqueles que os escutam.
Desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis disso estar certos. Erasto, Paris, 1862. Erasto era o guardião, né, o anjo guardião de Kardec. Gente, nós estamos falando aqui nessas leituras, falando sobre os falsos profetas, nós estamos falando que eles são reconhecidos pelos seus atos, né, pela sua elevação moral, pela prática daquilo que falam, tá? Pela prática daquilo que falam. Nós tivemos um grande exemplo aqui entre a gente, né? O Chico Xavier, que com a sua mediunidade trouxe para a gente tantos livros, né? Psicografados por ele, né? Enviados por espíritos de muita luz, como André Luiz, como o próprio companheiro do Chico, né? Como o próprio Emmanuel, né? E trouxe para a gente muita coisa boa. Mas o que ele trouxe demais para nós foi o seu exemplo de humildade, da prática da caridade, da prática do bem. Nunca cobrou um centavo pelos seus livros. Seus livros, a renda era revertida em prol da pobreza, em prol dos trabalhos de amor, dos trabalhos de caridade, né, que ele exercia. E até hoje, né, ele é criticado, para vocês verem como é a humanidade, né? A humanidade prefere, né, se manter isenta da responsabilidade que Deus deu para cada um, né, de praticar o amor ao próximo. Ele é criticado por ter feito isso, né? Por ter praticado o amor ao próximo. Falando dos falsos profetas, nós ainda temos esse livro aqui, foi feito em 1860 e alguma coisa. Não sei certo quando foi. Mas nós ainda temos entre nós muitos pretensos, né? Pretensos cristos, que usam da palavra, né? Da sua inteligência, porque são muito inteligentes, que usam da palavra, usam da atração que exercem sobre as pessoas, né? Para sobreviverem, porque não trabalham, vivem por isso, não é? Mas não fazem nada do que pregam. Então vamos ficar atento, né, quanto àquilo que nós estamos, vou dizer, seguindo, né, contra aquelas pessoas que a gente está seguindo, né, para a gente ver se realmente, como eu disse em várias leituras anteriores também, para ver se essa pessoa pratica o que fala. Né? Se essa religião leva tanta gente, né, a uma reunião, se aquilo ali, o que está sendo falado ali, está sendo praticado por aquelas pessoas que estão falando. Né? Eu não condeno ninguém, eu não critico ninguém, certo? Eu respeito todas as religiões, como todo cristão verdadeiro tem que respeitar, porque todos têm o seu tempo diferente. Cada um tem um tempo de evolução diferente do outro. Nós temos que respeitar as crenças, as vontades, os desejos de cada um, como a gente quer ser respeitado, né? Então eu estou aqui fazendo o meu trabalhinho, meu pequeno trabalho, levando a vocês um pouquinho da palavra do Cristo, né? Através dos Espíritos, né? As mensagens que os Espíritos nos deixaram, na codificação da doutrina que Kardec trouxe para a gente, né? Estou aqui fazendo o meu trabalhinho, pedrada a gente recebe, claro. Vontade de parar, a gente tem muita, sempre, né? Tem sempre vontade de parar, porque é cansativo. Mas é um trabalho gratificante. É um trabalho gratificante, porque você vê que não é só a população espírita, espiritualista, né, que comenta, que participa. Então nós estamos conseguindo atingir, né, o que a gente quer. Levar a palavra
a várias situações, a várias pessoas diferentes. Agradeço a todos aí por estarem juntos com a gente nessa caminhada, né? As críticas fazem parte, a gente tem que saber recebê-las e recebê-las com amor, né? Como eu disse, cada um de nós está num tempo evolutivo diferente um do outro, né? Mas vamos prestar bastante atenção, né? Nas atitudes, nos atos, né? Na vida dessas pessoas que utilizam o nome do Cristo. Vamos prestar bastante atenção para ver se a gente está no caminho certo, se a gente está seguindo o caminho certo. Tá bom? Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, no capítulo 9, última leitura desse capítulo, a questão 824. Reprovais de maneira absoluta a pompa dos funerais? Não. Quando honra a memória de um homem de bem, é justa e um bom exemplo. O túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam implacavelmente todas as distinções humanas. É em vão que o rico quer perpetuar sua memória por monumentos faustosos. O tempo os destruirá, como o corpo, pois assim quer a natureza. A lembrança de suas boas e de suas más ações será menos perecível que seu túmulo. A pompa de seus funerais não o lavará de suas torpezas e nem o fará subir em degrau na hierarquia espiritual. Então, gente, se essa pessoa foi uma pessoa do bem, uma pessoa que trabalhou para o bem, né, nada mais justo, né, do que fazer um funeral bonito para essa pessoa. Nós estamos falando funeral, não estamos falando túmulo, né, igual nós falamos ontem. E a gente sabe que ali no túmulo termina tudo, a vida humana, a vida material, ela termina ali. Ali é depositado o corpo que vai se decompor. Como esse túmulo também vai se decompor com o tempo, não é? Mas o que vai permanecer são as obras para o bem ou para o mal, que a pessoa que está ali depositada na terra fez enquanto estava viva aqui na terra, tá? Então não importa se é rico, se é pobre, se é bom, se é mal, o corpo físico vai ficar na terra, vai desaparecer ali na terra, vai ser decomposto. O que vai permanecer é o que o espírito carrega com ele da prática do bem ou do mal que ele teve aqui na terra, que ele fez aqui na terra. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima terça-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, né? Muita sabedoria, muita paciência e saúde para nós. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.